Vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João capítulo 14. Versos 14 e 15 inicialmente. Diz assim, Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 14 e 15. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Esses dois versículos começam com a condição. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Eu tenho sempre, com uma certa regularidade, recitado aquela frase, feliz é quem ama, daquele hino antigo, se não me engano foi Oséias de Paulo quem gravou, o amor é tudo, feliz é quem ama. Então, feliz é quem ama, feliz é quem obedece. Esse é o ensino de Jesus, não é eu que estou inventando. Esse é o ensino de Jesus, porque feliz quem obedece, feliz quem ama, porque desenvolve uma humildade de espírito que realmente está dentro daquele plano original de que Deus traçou para o ser humano. Em Provérbios capítulo 29, versículo 18, a palavra de Deus também diz, quem obedece à palavra de Deus é feliz. Gostei dessa tradução da King James. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. A nossa versão Almeida Corrigida Fiel traduz essa parte B do versículo. O que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Para o brasileiro, melhor dizer é feliz do que bem-aventurado, né? Aí todo mundo busca a felicidade. Todo mundo quer a felicidade. Assim como o Salmo 1, que eu li, versículo 1 e 2, que fala... Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, que ele tem uma plena satisfação na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então, é melhor traduzir felicidade do que bem-aventurança, porque muitas pessoas que não têm um contexto da Bíblia, aqui em português, ele sabe dizer o que é felicidade, ele pode compreender o que é uma coisa feliz. Então, feliz é quem ama, feliz é quem obedece, porque aprendeu a obedecer o Senhor Deus. Há uma musiquinha que a gente ensina para as crianças, que diz assim, a obedecer, como se fosse o alfabeto, né? Em vez de A, B, C, D, obedecer. Dizendo assim, aprender a obedecer, que é melhor obedecer. Então, quem aprende a obedecer o Senhor é mais feliz. Diz o salmista no Salmo 89, no versículo 15, como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor. É o povo que obedece ao Senhor. Aqueles que estão observando os testemunhos do Senhor, os conselhos do Senhor, a lei do Senhor, como diz Salmo 119, versículo 2. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. Prescrições aqui é tudo da lei de Deus. Tudo da palavra de Deus, mandamentos, conselhos, orientações. Então, feliz é quem ama, porque isso foi o que o Senhor Deus falou desde o princípio. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 33, o apóstolo o Moisés, o grande profeta Moisés, estava repetindo toda a lei de Deus para aquela geração que queria entrar em Canaã, que tinha menos de 20 anos quando o povo pecou no deserto e rodeou o deserto lá por 40 anos. Então ele falou, andareis em todo o caminho que Yahvé, vosso Deus, vos orientou para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra que haveis de tomar posse. Então, foi isso que o Senhor falou desde o princípio. Obedecer, aprender a honrar o Senhor, guardando, colocando em prática, vivendo os seus ensinamentos preciosos. Então, isso é vida feliz.
Isso é uma vida prolongada, dias abençoados na terra. Jeremias falou no mesmo sentido: andar em todo o caminho que eu vos ordeno, para que tudo de bom vos ocorra. Jeremias 7, 23. Jesus Cristo, o Senhor Jesus respondendo àquele doutor da lei, em Lucas capítulo 10, ele falou: olha, faça isso e você viverá, sobre observar o que é importante na lei. Quando ele respondeu que o mais importante é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, com toda a capacidade intelectual, e amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus respondeu: faze isto e viverás. Então, quando alguém observa a palavra de Deus, vive. Esse viverás de Jesus é ser feliz, é ir bem, é tudo correr bem na sua vida, porque está em harmonia com a vontade de Deus. Então, feliz é quem obedece, porque obedecer ao Senhor é a satisfação original. Foi isso que Deus quis desde o princípio, desde a criação de Adão e Eva. O feliz obedece. Sua alma não é faminta, sua alma não é deformada. Estava lendo uma devocional de Tozer, em que ele fala sobre o pecado da desobediência, atrai a ira de Deus. Então são chamados os filhos da desobediência. E ele falava que, vivendo nos Estados Unidos, ele fala assim: vivo numa terra, nós sabemos que é Estados Unidos, né, conhecida e favorecida por sua liberdade. Um país onde o cristianismo protestante é popular e bem aceito. E ele fala, faz essa observação para falar que os Estados Unidos, por ser um país protestante, muito popular o cristianismo, muito bem aceito o cristianismo, carrega um grande perigo, grandes perigos espirituais. E ele fala por quê? Porque não há disciplina envolvida. Então, quando o povo é cristão, protestante, muito popular, mas não vive a disciplina, não segue realmente a palavra de Deus, não é praticante, como diz aqui no Brasil, isso traz grandes perigos. Ele diz: qualquer pessoa em nossas igrejas é praticamente livre para fazer o que quiser. Se não gosta de uma igreja, precisa apenas atravessar a rua e ir a outra. Se não gosta do pregador, pode ir embora e em pouco tempo estará frequentando uma igreja onde estará satisfeito com o pastor, a música, o ambiente. Veja, essa pessoa está reivindicando o cristianismo sem disciplina. Está se recusando a reconhecer que a fé cristã faz suas próprias reivindicações de obediência a Deus e humildade de espírito. Quando os desejos das pessoas têm primazia, a voz do Espírito de Deus é reprimida e silenciada. Pode haver apenas um resultado: a alma humana ficará faminta e deformada. Olha que triste. Então, quando nós obedecemos à palavra de Deus, quando nós não somos desobedientes, nossa alma é feliz. Mas quando desobedecemos, o estado da felicidade da alma é de deformada, ela é desfigurada, ela passa a ser uma alma faminta. Nada que ela busque neste mundo, nada que ela conquiste nesse mundo satisfaz. Conhece alguém assim? Que nunca está satisfeito com nada, uma alma faminta, deformada? Bom, feliz é quem ama, feliz é quem obedece, porque a felicidade é aspirada por todos. Então, feliz aqueles que alcançam essa felicidade. Diz o Salmo 4, versículo 6, numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? A maioria das pessoas anda buscando a felicidade neste mundo e não buscam na fonte certa, que é o Senhor. Mas quem obedece alcança essa felicidade, sua alma é satisfeita. Porque quem obedece ao Senhor vive mais e melhor. O Provérbios capítulo 19, versículo 16 diz assim:
quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. King James atualizada. Que coisa bonita. Realmente é verdade. Às vezes a gente lê, as pessoas fazem algumas figuras para compartilhar nas redes sociais. Outro dia eu estava lendo uma que quem ora vive menos. Né? Irmãos devem ter visto esse quadrinho, muito interessante, né? Vive menos estressado, vive menos isso, vive menos aquilo. Por quê? Ora, né? Porque busca o Senhor em oração. E o pecador paralítico aprendeu a obedecer. Então ele passou a viver mais e melhor. Lá em João capítulo 5, Jesus encontrou um paralítico que havia 38 anos, que estava paralítico, estava enfermo. Aquela doença, nós descobrimos nesse capítulo 5 de João, que era uma doença espiritual, que paralisou o corpo daquele homem. E quando Jesus o curou, no versículo 14, Jesus disse para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, quando a pessoa vive desobedecendo a Deus, ela pode atrair uma doença espiritual e sofrer por causa disso. Então, a duras penas, o pecador paralítico aprendeu a obedecer. Aquela adúltera também, narrada no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus disse para ela: vai-te e não peques mais. Creio que ela aprendeu a obedecer, para não cair novamente numa prisão ou numa condenação. Os cristãos em Corinto também aprenderam a obedecer, creio. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, e nós sabemos que a igreja em Corinto era uma igreja carnal. Ele escreveu: vigiai justamente e não pequeis. 1 Coríntios 15, 34. Os cristãos em Éfeso, também, aqueles convertidos, aprenderam a obedecer. No capítulo 4, nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo: isso que vós aprendestes de Cristo. Primeiramente está falando de uma forma negativa. O que eles estavam fazendo, estava falando as coisas erradas que eles estavam praticando. Eles: não foi isso que vós aprendestes de Cristo. E então, nesse capítulo, ele fala de várias coisas. E no verso 26 ele diz: estremecei de ira, mas não pequeis. As versões literais do grego para o português traduz: irai-vos, mas não pequeis. Então, no verso 28 ele fala: aquele que roubava, não roube mais. E fala de várias ações injustas, de vários pecados deste capítulo, que é dizendo: não faça mais isso. Então, creio que os cristãos em Éfeso aprenderam a obedecer. Paulo ensinou eles, no capítulo 5, a imitarem a Deus como filhos amados, a andar em amor. Nós temos também o exemplo de Moisés. Moisés preferiu sofrer com o povo do Senhor do que desfrutar a glória do Egito. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, fala que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Então nós temos pessoas que aprenderam a obedecer, como essa última, muito conhecida no mundo inteiro, que é a figura de Moisés. Preferiu até ser maltratado, mas obedecer a Deus, sofrer com o povo de Deus no mundo, do que desfrutar os prazeres do pecado por um curto período de tempo. A gente escuta algumas pessoas que falaram já: eu vendi a minha alma para o diabo para ter fama, para ter riqueza neste mundo, para ter algumas coisas neste mundo. São pessoas que falam isso conscientemente, né? Aquilo que o diabo quis fazer com Jesus lá no deserto: olha, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Nós sabemos que o mundo pertence a Deus, mas temporariamente este mundo que jaz no pecado, como disse Jesus, onde domina o reino é o pecado, nós sabemos que este príncipe que reina aí nessa área é o diabo.
E quando as pessoas fazem um pacto com ele, ele dá dinheiro, ele dá poder, ele dá fama, ele dá prazeres, aquilo que a pessoa quer. Moisés percebeu isso. Moisés percebeu que ser filho da filha de Faraó seria um pacto com o diabo. Seria uma aliança com o pecado, com os prazeres do pecado. E ele preferiu sofrer por um pouco para receber a gloriosa recompensa que Deus tem preparado. Por isso que Jesus falou que quando a gente obedece, a gente tem mais lucro. A gente tem felicidade na alma. Jesus falou em Mateus 16, 26, que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Então é preferível perder o mundo inteiro, mas ganhar a alma, ter o lucro, a recompensa gloriosa que Deus tem preparado. Mas muita gente, apesar do que a gente ensina, apesar do que a gente lê, que a gente anuncia para as pessoas, e hoje as pessoas têm tantas oportunidades, praticamente todas as igrejas estão no YouTube. Antes a gente tinha aquelas igrejas que tinham canal de televisão. Hoje as pessoas têm acesso, um parente envia aqui, ali, acolá uma mensagem. Eu tenho escutado as pessoas falando, eu tenho enviado para o meu parente, para o meu amigo. As pessoas têm acesso hoje à palavra de Deus. Mas muitas pessoas estão zombando da palavra de Deus, como zombaram de Noé. Quando também os futuros genros de Ló zombaram dele antes da destruição da cidade. Por isso Provérbios capítulo 13, 13 fala sobre essas pessoas. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Porque o caminho do justo evita o mal, segundo diz a palavra de Deus. Por isso, é plenamente feliz todas aquelas pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e que ganharam direito à árvore da vida, e poderão entrar na cidade pelos seus portais. E agora, enquanto esperam esse dia glorioso de entrar pelos portais da cidade de Deus, o que faz? Obedecer a Deus. Feliz é quem ama, feliz é quem obedece, porque obedecer ao Senhor Deus é a coisa principal, a coisa mais importante nesse tempo de aperfeiçoamento espiritual. Eclesiastes, no final do livro, capítulo 12, versículo 13, diz: ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Nós somos criados para obedecer a Deus, para amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa capacidade intelectual, em todo o nosso viver. Então, Paulo escreveu aí em Coríntios, capítulo 7, na primeira carta, no versículo 19, o que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. E Jesus lembrou, está escrito em Lucas 11, 28, mais felizes são todos que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Jesus disse isso àquela mulher que exclamou, dizendo: bem-aventurada aquela que te deu a luz, né? Quer dizer, muito feliz é a mãe de Jesus. Então Jesus afirmou em seguida: mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então veja como a obediência é importante, veja como amar de verdade é importante, porque se nós amamos, como diz o texto que li primeiramente, João 14, 15, se nós amamos a Jesus, nós obedecemos os seus mandamentos. Nós falamos: quem ama, obedece. Quem obedece, faz isso porque ama. Então, se nós obedecemos os mandamentos do Senhor Jesus, nós permanecemos no seu amor. Se nós vivemos o seu amor, nós obedecemos os seus mandamentos. Porque aprendemos a obedecer. Aprendemos a obedecer ao Senhor Deus. E sabemos que isso é a parte da oração importante que fazemos a Deus. É a parte da oração sincera do crente, quando ele obedece. 1 João
capítulo 3, versículo 22, diz a palavra de Deus: recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aqui está a prova, aqui está o teste do crente obediente. Quando ele ora, quando ele roga ao Senhor, as coisas que ele pede, ele recebe tudo, porque ele obedece os seus mandamentos e ele faz o que lhe é agradável. Isso é que a palavra de Deus diz. Por isso, feliz é quem ama, feliz é quem obedece. Devemos orar por toda essa palavra de Deus lembrada hoje, anunciada hoje. Devemos orar: Senhor, dá-nos sempre o entendimento da tua revelação e a satisfação em meditar e obedecer a tua santa lei. Senhor, ajude-nos a aprender a obedecer, a honrar teu santo nome e tua santa palavra. Senhor, faz com que nossa alma seja sempre satisfeita e alcance o estado de felicidade que o mundo não pode proporcionar. Senhor, ajude-nos a viver em constante disciplina espiritual para não pecar contra a tua santidade. Senhor, ajude-nos a ter o mesmo parecer de Moisés, a preferir ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado por tão pouco tempo aqui no mundo. Senhor, ajude-nos a lembrar sempre que obedecer ao Senhor é a coisa principal, porque fomos criados para isso. Senhor, ajude-nos a aperfeiçoar sempre a humildade de espírito, permanecendo no amor de Jesus. E fazendo aqui uma adaptação de uma oração de Hayden Wilson Tozer, nessa meditação que eu fiz menção hoje. Senhor, perdoa-me porque em minha vida priorizei os meus desejos pessoais, deixando de me submeter ao governo do teu Espírito. Senhor, perdoa-me, porque em minha vida algumas vezes isso acontece, ao que parece de modo inofensivamente sutil, mas sempre acaba em frustração. Senhor, perdoa-me, fala comigo, Senhor, estou ouvindo com atenção renovada. Vamos para o nosso período de oração em instantes. Que essas orações possamos dizer amém, sejam sentido fiel e verdadeiro ao nosso coração, porque assim, cada vez mais, iremos perceber: feliz é quem ama, feliz é quem obedece, porque são as palavras de Jesus: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E nós sabemos que é o Espírito Santo que Jesus enviou e por isso está conosco, e por isso nós amamos e nós obedecemos de uma maneira feliz. Amém.